Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo hoje aqui mais um vídeo imersivo para a gente falar um pouquinho aí sobre o que fez com que eu optasse, né, pela compra de um veículo híbrido. Então, para você que está pensando hoje em comprar um veículo elétrico ou híbrido, né, tem alguns pontos que você deve levar em consideração, né? Eu acho que o principal deles é se você tem um ponto de carregamento na sua casa. Muitas vezes, como eu, você mora em apartamento e ainda não, ainda os prédios estão se adaptando, né, a essa nova infraestrutura para poder fazer a instalação dos box, né, de carregamento. Então, essa transição você sempre tem que pensar nisso, porque um veículo totalmente elétrico, você tem que ter lá o wallbox na sua casa, que vai te ajudar muito a você nesse processo de recarregamento. Hoje nós temos bastante postos de recarga elétrica, aí como eu já fiz um outro vídeo mostrando para vocês a estação da Enel X, mas também tem da Shell, carregadores rápidos aí que com 20 minutinhos entregam aí 100% da carga, 25 minutos, 15 minutos, 80%, enfim. São carregadores extremamente potentes e que cobram uma taxa até que relativamente barata por isso. Mas é sempre melhor você tendo na sua casa. Se eu hoje morasse em uma casa, eu teria a opção de até colocar uma placa de energia solar, com um kitzinho de armazenamento para poder alimentar essa estação de recarga, né? Mas enfim, os pontos que eu levei em conta primeiramente foram isso, né? Como é que eu vou carregar esse carro? Então, como eu ainda não tenho a estrutura no meu prédio para poder instalar o wallbox, apesar que isso já foi tratado em reuniões, já está em vias de fato de acontecer, mas ainda é um processo que a gente sabe que leva um tempinho, mesmo aprovado, aí você faz a escolha aí das empresas e tudo mais, e depois cada um vai puxando a sua infraestrutura aí para dentro da tua vaga. Então esse foi o primeiro ponto que para mim pegou, né? Então eu já descartei a ideia de ter um totalmente elétrico e optei em ter um carro híbrido. E dentre os híbridos, eu acho que todo mundo que está nessa dúvida, né, nessa busca, foram testar os modelos que nós temos atuais aqui no Brasil, né, que a BYD, o Sang Plus, a GWM, o Aval, e o Tigo também, que é uma outra opção que a gente tem aí no mercado, né? Eu andei nos três carros, fiz o teste em todos eles, são excelentes carros, o que eles entregam, entendeu? Cada um tem uma peculiaridadezinha lá, que você vai gostar mais num do que no outro, mas é normal, é difícil você, por mais que você tenha uma marca que você gosta, é difícil você encontrar 100% de tudo que vai te agradar, entendeu? E nessa minha jornada, é claro que você vai levar em conta a questão de segurança, primeiramente, né? Questão de autonomia, porque quando você faz essa transição de um veículo a combustão para um veículo híbrido ou elétrico, você está querendo economia de combustível, entendeu? No fundo, você quer ter um veículo mais econômico, e aí, em consequência, também um que polua menos o meio ambiente, que isso também é bem bacana, entendeu? Então, todos os carros, nesse quesito aí de segurança, são excelentes opções, o que eles entregam em termos de assistência, ADAS, airbags, enfim, não tem o que você falar entre um e outro, tá? A parte de acabamento, aí sim a gente já começa a encontrar alguns diferenciais, né? O GWM Aval é um designer interior mais minimalista, né? Não é um designer feio, é bonito. Para quem não gosta de muita coisa, tal, ele é um design que vai agradar muito o interior, né? Por
ser minimalista, monocolor, tal. O Tigo já tem um requinte maior, né? O Tigo 8, falando do 8 plug-in, né? Já é um carro que te entrega um interior bem assim premium, né? E bem bacana. E o Song Plus também já segue nessa linha também de ter mais riqueza em detalhes, né? Então você vê a combinação do bicolor aí, do couro, uns frisos, né? Algumas luzes aí de LED, enfim. Então isso aí é muito pessoal, né? Cada um vai entrar, como você fica dentro do cockpit a maior parte do tempo, eu acho que você tem que se sentir bem dentro de um interior que lhe agrada mais, tá? Então, dos três, o que eu menos gostei foi o Aval, tá? E o Tigo e o Song Plus para mim ficaram ali pau a pau, sabe? São interiores que me agradaram bastante. E eu gosto muito do aparato tecnológico também, as frescurinhas que vem aqui né? Eu sou um cara da tecnologia. Então, para mim, eu tô cagando para botão, eu quero, sabe, ter comandos aqui que eu possa falar, enfim, coisas mais modernas. E para mim, questão de botão é ultrapassado. Quem fica reclamando que não tem botão do ar, você tem aqui na cara do Gol aqui o que você faz. Agora com a nova atualização vai sair gestos para você regular o ar. Além do assistente de voz, você pode ligar ar, desligar, abrir teto solar. Então, isso para mim não foi impeditivo na minha escolha, né? Em terceiro ponto é o designer exterior. Então, isso também é uma questão muito pessoal, tá? Cada um tem o seu, que mais lhe agrada, menos lhe agrada. Os três têm um visual bacana, interessante. Na minha opinião, o Tigo 8 é um designer que, entre os três, o que ficaria para mim em terceiro lugar. Em segundo, o Aval. Eu testei o Aval GT, tá, pessoal? O Aval GT é um carro, assim, bem bonito de exterior, é um carro que anda muito. Se você é um cara que está procurando um torque, uma robustez assim, maior autonomia também no modo EV elétrico, eu acho que o Aval é um carro para você. Agora, se você está buscando conforto, maior autonomia aí dessa parte do combustão, eu acho que o Song é um carro, ou o próprio Tigo, são carros que entregam mais para você. A minha opção pelo Song foi porque é um carro que eu achei, assim, dos três, o mais bonito de designer, né? Então foi um designer que mais me agradou, e depois que eu fiz também o test drive, eu achei o carro bem confortável, silencioso ao extremo, a multimídia me agradou demais, o painel também, a questão dos comandos. Ou seja, eu não tenho o que falar desse carro no momento assim, de detalhes que possam, talvez não me agradar um pouco. Aqui o porta-copos, que é muito, isso aqui deveria vir um pouquinho para trás, para frente, porque às vezes você tem uma garrafa um pouquinho maior, ela não entra aqui, aí você tem que usar na lateral, enfim, mas isso aqui também não é algo que você vai desvalorizar. Eu vejo cada avaliação aí feita por influenciadores, que o cara dá uma volta no quarteirão e ele já tem uma opinião formada do carro já em sua totalidade, né? Uns falaram do freio, que é fraco. Cara, tem regulagem, você pode deixar o sistema para carregar mais, dar ênfase no carregamento, ele tem a frenagem motor mais forte, menor, o volante mais leve, mais pesado, o carro, a ergonomia dos bancos, você sobe para frente e para trás, você tem controle de ar quente e frio no banco, tanto para o motorista quanto para o passageiro, enfim, um teto panorâmico maravilhoso. Então são muitos detalhes. E aí você balanceando pelo custo do Song Plus e os seus concorrentes, o que ele entrega, o custo-benefício desse carro, sem dúvida nenhuma, foi imbatível, né? Você tem um plugin aí nessa faixa de preço, então colocou os concorrentes assim, né? O Tigo tinha mais ou menos essa faixa de preço também, mas aí ele entrega menos autonomia. Esse carro, nós estamos falando, você consegue sim fazer mais de 1.000 quilômetros com com um tanque de gasolina, isso é fato. Você consegue andar os 50, 51 quilômetros com um EV,
isso também é fato, embora muita gente fale um monte de asneira aí na internet, entendeu? Então, assim, pessoal, o que pegou para mim foi que, pelo conjunto da obra, o que mais me agradou foi o que a BYD, o Song Plus, me oferecia, certo? Em contrapartida, é lógico, é uma marca nova que está chegando no mercado, tem um monte de gente falando um monte de besteira. Eu lembro que quando a Hyundai chegou aqui no mercado também, trazendo bons carros, foi ainda um processo, né, de implementação, até você ter a sua logística, ter também todo o aparato de revenda, pós-vendas, demora um tempo, né? E isso a gente vê que a BYD está se estruturando. Eu acho que nenhuma empresa vai investir bilhões, né, num mercado, sendo que é um mercado furado que vai acabar daqui 1, 2 anos, entendeu? Então, poxa, é um carro que te dá 8 anos aí de bateria, tem lá os seus asterísticos, é óbvio, mas mesmo assim te deixa seguro se alguma coisa de defeito acontecer. E é uma bateria programada para ter mais de 1 milhão de quilômetros de autonomia, né? E você tem 5 anos no carro, algumas coisas como a multimídia era apenas 1 ano, mas o pessoal já reviu isso, estão dando aí 3 anos, né, de garantia, estender um pouco mais, outras eles estão analisando aí também. Então, assim, pessoal, embora tenham, eu já tenho amigos que já optaram até por pegar o Dolphin, aí estão muito satisfeitos, tá? E a gente tem visto também pessoas que compraram aí logo no início, já estão aí com os carros passando de 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros até o momento sem problemas. E por outro lado também tem alguns que relatam alguns problemas pontuais, né? Mas assim, nada que as outras montadoras tenham, né? Todas as montadoras têm problemas, entendeu? Desde as que a gente hoje tem mais confiança, como Honda, Toyota, quanto, sei lá, outras montadoras aí que as pessoas menos confiam, entendeu? Então eu acho que assim, é questão de tempo. O carro é bem construído, o carro ele vai satisfazer a muitas famílias, muitos gostos aí, porque é um carro que preza isso, é um carro grande, você pode viajar com a família e tudo mais. Esse papo aí de que não dá 120 é furada. Eu ando no modo alto aqui, viajo, nunca fiquei aí, já bati 160 e ainda tinha mais pedal para você poder rodar um pouco mais. Então assim, não, veja bem aonde vocês vão colhendo informações, tá? Porque a maior parte do que fala de carro elétrico, fala mal principalmente, são pessoas que não têm uma experiência. Eu acho que você precisa ter uma experiência de ter o carro aí, ficar alguns meses, rodar. Eu vou rodar 6 mil quilômetros agora, então eu tenho autonomia para falar porque eu tenho o carro, entendeu? Eu vivo o dia a dia, eu sei o que pega e o que não pega, entendeu? Então assim, vamos sempre optar em ouvir as pessoas que de fato estão falando coisas que venham a somar, né? Sejam positivas ou negativas. Não estou falando que o carro também é perfeito e que não tenha defeitos. Até agora, graças a Deus, não apresentou nenhum defeito que eu possa falar. Puta, isso aqui é um defeito, tô puto e o caramba. Não tenho essa experiência. As minhas experiências são boas em relação à aquisição do veículo e eu estou aqui para dizer que eu recomendo sim o Sung Plus. Eu acho uma excelente opção, com um excelente custo-benefício para você que, assim como eu, está buscando essa transição, tá? Então, se você está querendo sair do combustão, já está namorando aí um elétrico, um híbrido, eu acho que o Sung é uma excelente opção para você, tá? Então, faça o test drive, é muito gostoso quando você anda só no modo EV, essa questão também do quando ele está fazendo aí o modo HEV, né, com combustão junto com o EV, é um carro que mesmo assim você quase não ouve, eventualmente, às vezes quando ele pede um pouquinho mais, numa subida você ouve o motor bem baixinho, mas ele tem um isolamento fantástico assim, tanto é que nós estamos gravando aqui, eu acredito que esse vídeo eu vou deixar até como ele pegou aí da gravadora, para a gente ter realmente essa sensação, né, de que se ele é um carro silencioso ou não. Então é isso, pessoal, eu queria dar essa volta com vocês, para que vocês também, vocês que têm o VR, possam utilizar aí o óculos de realidade
para que vocês tenham essa experiência imersiva, né, dentro do carro. Olhem aí todo ao redor, né? E no momento que forem fazer as escolhas, façam as escolhas por aquilo que vocês pesquisaram na internet, de pessoas que realmente estejam aptas a falar, né, do veículo, tá bom? E sejam felizes na sua compra, assim como eu estou feliz até o momento, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve. Mandem sugestões aí. Se vocês têm alguma dúvida sobre o carro, pode colocar nos comentários que a gente vai criando novos vídeos e informando para vocês, tá bom? Mas podem comprar o Song que vocês vão curtir pra caramba esse carro. Um grande abraço.